Olá pessoal, vamos à questão 8 do nosso simulado de leitura e produção de texto. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acessar aqui no comentário do vídeo o formulário contendo o simulado completo. Questão 8, então, considere as atividades demarcadas em números indo-arábicos e relacione corretamente com as suas definições demarcadas em números romanos. Então, o primeiro, atividade linguística, 2, atividade epilinguística e atividade 3, metalinguística. Então, antes de observar as definições abaixo, vamos relembrar o que são essas atividades, tá? Então, voltando lá para a nossa disciplina, né? Eu vou ler para vocês aqui e comentar o que cada uma delas é conceitualmente entendida. Então, atividade epilinguística, vamos começar por essa, tá? É o exercício de reflexão sobre o texto lido, escrito e da operação sobre ele a fim de explorar suas diferentes possibilidades. Dizendo em outras palavras, é a reflexão que quem escreve ou lê enquanto escreve ou lê para compreender ou atribuir sentido ao texto, verificar sua lógica, sua coesão, adequação da categoria gramatical e ortográfica, seja como leitor que precisa entender o que lê, seja como autor quem precisa que o seu leitor entenda o que escreve. Então, é a reflexão sobre o que foi escrito ou lido e tentar organizar de uma maneira coesa e coerente. Então, essa é a atividade epilinguística. Vamos para a atividade linguística. É o próprio ato de ler e escrever, né? Então, a atividade linguística é o saber ler, o saber escrever. E o metalinguística é o que hoje muita gente não gosta quando chega aí na escola, né? Que é a capacidade de falar sobre a linguagem, de escrever e analisar a linguagem, ou seja, a gramática convencional, né? De se apropriar dela e conhecer então todas as suas exceções e regras da gramática da língua em si. Então, sabendo disso, vamos lá. Atividade linguística. Primeira, remete à atividade de linguagem propriamente dita. O que é a linguagem propriamente dita? É a linguagem falada, a linguagem escrita. Então, isso se relaciona com a atividade linguística que foi que a gente leu, que eu li para vocês, né? Que é o próprio ato de ler, né? Portanto, o primeiro se remete ao primeiro indo-arábico também. Segundo, diz respeito a uma capacidade que todo falante tem de operar a linguagem, fazendo escolhas, avaliando recursos expressivos de que se utiliza, fazendo retomadas, corrigindo estruturas. Isso daqui é epilinguística. Lembra que a epilinguística é adequar o texto à coesão, à coerência, escolher, né, os temas de textualidade. Então, é movimentar o texto não no sentido gramatical, mas no sentido de fazer o leitor ou o autor se fazer entender aquela ideia pretendida. Portanto, isso é um aspecto metalinguístico, epilinguístico, né? Que é a questão estrutural do texto. E por fim, consideramos aqui que seria exatamente a atividade que se desenvolve na escola nas aulas de língua portuguesa, que é o estudo da gramática, né? Claro que a epilinguística, que é a questão da textualidade, também se faz, mas se percebe no currículo escolar que tem dado uma centralidade muito grande a questões de gramática, que é muito questionável, né? Porque às vezes a pessoa sabe muita gramática, mas não sabe, às vezes, interpretar ou ter uma fluência boa na leitura e na escrita. Então, é algo que está muito questionado, mas é algo que é veemente cobrado no currículo, que é a gramática, que são as atividades de metalinguística. Portanto, aqui fechou o parzinho, né? 1 indo-arábico fechou com o romano e assim por diante. Então, 1 e 1 aqui aparece, 2 e 2, 3 e 3. Então, já de cara é a letra A, a alternativa correta para a questão 8.